Bom, vamos lá então, galera. Vamos começar aqui a nossa revisão da nossa última prova juntos, né? Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo, por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo, por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. Não, se começar assim, vai começar muito triste o vídeo, né? Então vamos fazer o seguinte, vou colocar uma baladinha aqui pra gente se animar e depois a gente volta mais alegres. Bora! Okay, Martin Vandellas will be coming back at you later in the show. Right now, we turn our attention to the Soul Train gang, the Soul Train line. The master storyteller, Mr. Curtis Mayfield, and showed up on the show. I know you don't get a chance to take a break this often. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Fala, meus jovens gafanhotos, agora sim, agora a gente tá animado, tamo aí no pique da baladinha que vocês acabaram de ver. Então vamos lá, agora sim, a gente vai começar a nossa revisão pra P5, né? Vai ser a nossa última revisão, né? E consequentemente, se é a última revisão da prova que eu vou estar com vocês, é a última videoaula que eu vou estar gravando, por isso que eu chamei ela de videoaula da nossa The Last Dance, né? E é uma pena, porque tipo, eu gostava muito de fazer essas paradas aqui, de fazer essas bobagens, eu não sei se vocês gostavam, se vocês riam, mas eu me divertia muito fazendo essas bobeiras aqui, gostava. E fazer o que, né? Infelizmente, essa aqui vai ser a última, provavelmente, tá? Ou será que não? Ou, né? Vai que alguma coisa acontece, não sei. Ou será que eu sei? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a nossa revisão The Last Dance, né? Então é o seguinte, vamos relembrar aqui que os nossos módulos da prova são os módulos 8, 11 e 12, né? Módulo 8, 11 e 12. O 12 a gente acabou de ver em sala, então tem que estar fresco na memória, tudo tranquilo, tudo de boa. Então vocês vão ver que eu vou focar um pouquinho mais no 8 e no 11, tá? Principalmente o 8, que é da primeira apostila ainda, tá? Aí o 11, semelhança de triângulo, a gente passa bem rapidinho. E daí vamos para o módulo 12, que eu vou só dar uma pincelada em algumas coisinhas aqui, porque, pô, a gente tá faz 2 semanas no módulo, tem que estar dominado, beleza? Então vamos lá, o módulo 8 ele é bem grandão, né? Lembra que a gente demorou um pouquinho nele, porque tinha bastante coisa, né? Olha o cachorro latindo, escutaram? Não sei se deu pra escutar aí, mas o cachorro tá pá. Seguinte, então o módulo 8, a gente vai ver algumas coisinhas dele, só que tem algumas coisas que não caem, né? Já vou dizer pra vocês. Probabilidade, infelizmente, não cai, porque probabilidade é o conteúdo mais da hora da matemática. Lembra que a gente fez aquela atividade bem da hora lá, né, no Forms? Mas infelizmente probabilidade não cai. Mais pra frente vocês vão trabalhar de novo probabilidade e vocês vão ver que é legal, vão lembrar que é muito da hora, tá? Mas beleza, vamos lembrar o que é o conjunto dos reais aqui. Que é o módulo 8, tem bastante coisinha importante aqui que a gente vai precisar, tá? Primeira coisa, super, mega, hiper, mega, nova, importantemente, muito importante, tá? Transformar expoente fracionário em raiz e vice-versa, transformar raiz em expoente fracionário. Que é a parada do sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol lá, lembra que a gente viu quem tá coberto, não tá coberto, quem não tá, quem tá, agora sim, beleza? Do jeito que você decorar, não importa, o importa é você saber fazer, beleza? Então na prática, olha lá, ó. Lembra, o jeito que eu mostrei, né? Se você tem outro jeito de decorar, não faz mal, tá? Mas o cara que não tinha cobertura, agora ele tá debaixo da cobertura. E o cara que tinha cobertura, agora ele tá fora, não tem nada mais, beleza? Então, na prática, eles se cruzam, né? O cara que tá lá em cima vai lá pra dentro, o cara que tá lá dentro vai lá pra fora. E você tem que saber fazer os dois caminhos, ó. Beleza? Ah, meu Deus, isso aqui vai me irritar de um jeito. Isso aqui tem que fazer os dois caminhos, tá? Eu clico aqui e seleciono a foto e mexo na foto, tá? Vamos ver um exemplo aqui, então, rapidamente, tá? Pra não se amolar muito. Ó, 25 elevado a 1/3. Então, o que você faz? Coloca a tua raiz quadrada aqui, né? Coloca o teu 25 aqui. O 1 que tá aqui em cima vai vir aqui dentro. E o 3 que tá aqui embaixo vai vir aqui pra fora. Vai ficar sem cobertura. O 25 elevado a 1 é a mesma coisa que 25. Então, nesse caso aqui, raiz cúbica de 25. Não tem o que eu fazer aqui, não tem como fatorar, não tem como tirar a raiz. Nesse caso, acabou. Lógico que não vai ser só assim que vai estar na tua prova. Você tá falando sério? Ih, rapaz.
Putz, cara. Você vai ver, já começa a ver aí que só essas paradas aqui, ó, vai estar tudo misturado com as coisas do módulo 12, porque o módulo 12 é só raiz que a gente fez. Então aqui que tá, tem que saber fazer essa parada aqui pra poder misturar com o módulo 12 e poder fazer as coisas lá. Beleza? Aí você fala aqui, mas poxa vida, cara, aqui não tem expoente fracionário. Como é que eu faço? Lógico que tem, não dá pra transformar um número decimal aqui, ó, num expoente fracionário? Como é que ficaria? Ó, mostrei pra vocês lá como é que eu transformo um número decimal finito em número em fração. Ficaria um número, nesse caso aqui, dividido por 10, a quantidade de 10 que é zero que aparece. Só que daí, deixa eu pegar um mais fininho. Só que daí é só simplificar em cima e embaixo por 5, vai ficar 1 meio. Então, na prática, isso daqui é 25 elevado a 1 meio. E daí, 25 elevado a 1 meio, a gente já sabe resolver, né? Porque, ó, o 1 vai lá pra dentro junto do 25 e o 2 vem aqui pra fora, beleza? E daí, fica a raiz quadrada de 25, que é 5 nesse caso aqui, tá? Ó, coisa importante, que teve gente errando lá no módulo 12 e errando aqui também, que eu lembro. Quando não tem nada aqui, ó, às vezes vai aparecer sem nada. É 2, né? Raiz quadrada. Não é 1. Se você colocar 1 aqui, você está totalmente equivocado. Você está totalmente errado, beleza? É 2, tá? Aí, você vem aqui para a letra C e D. Olha a letra C. Você fala, pô, tem um expoente fracionário, só que o expoente tá negativo. Como é que eu faço? A minha raiz vai ficar... Tem gente que pensa em fazer assim, ó, menos raiz quadrada de 36. Mas olha só, não é isso que funciona. A gente viu lá no módulo 8 mesmo, como é que eu faço para transformar um expoente negativo num expoente positivo. Lembra que eu mostrei a videoaula em sala? A gente fez exercício disso. Você pensou que estava livre disso? Ah, passou a videoaula, passou o exercício, eu nunca mais vou usar? Meu irmão, isso aqui você vai usar pro resto da tua vida escolar, até o terceiro ano do ensino médio. Não! Beleza, quem não lembra como é que faz, vou fazer o seguinte, não vou gastar saliva aqui não, vou colocar o replayzinho, vou colocar a partezinha da videoaula de potência que mostra como é que resolve isso daqui, tá? Olha lá, ó. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Olha o meu exemplo aqui, ó. 5 elevado a menos 2. Primeira coisa, isso aqui não é... O cara faz isso aqui, ó, 5 elevado a 2 é igual a menos 25, porque ele pensa que é 5 elevado ao quadrado e coloca o sinal negativo. Esse cidadão que faz isso aqui, esse cara tem que ser estudado, porque, tipo, eu não sei de onde que ele tira uma coisa dessa daqui, da cabeça, sério, tipo, é uma brisa muito forte, tá? O dia que isso aqui for verdade, o mundo tá acabado, cara, beleza? Já é um apocalipse zumbi, alguma coisa, porque, mano, isso não existe, tá? Não tem como eu resolver isso aqui, ó. Como é que eu resolvo? Se eu pensar na definição de potência, é 5 vezes ele mesmo menos 2 vezes, não tem como eu fazer, beleza? Então, olha lá, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse expoente negativo num expoente positivo. Como que eu faço isso? Usando essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade, ela diz o quê? Que quando você inverte a tua fração, você coloca o cara que tá embaixo, o cara que tá em cima pra baixo, o cara que tá pra baixo pra cima, você pode trocar o teu sinal dos expoentes. Por que isso aqui funciona, André? Porque Deus quis, tá? Se eu fosse te mostrar isso aqui, te demonstrar isso aqui, ia ficar muito longo esse vídeo aqui, e a bateria da caneta aqui já tá acabando, então não vai dar tempo, tá? Mas olha só, o que você precisa saber é que você inverte a fração. Não fica memorizado que você vai pegar e jogar pra baixo. Ah, eu vou pegar o expoente e jogar pra baixo. Porque se o teu expoente estiver embaixo, você já se confundiu todo, beleza? Então você vai transformar a tua fração, inverter ela. Mas daí você fala, meu Deus do céu, nessa daqui não tem fração. Lógico que tem, cara, olha aqui, ó. Bota um aqui embaixo transformando a fração. Quando eu inverto, fica um em cima, ó, de baixo pra cima, e esse cara vem aqui pra baixo. Só que ele traz o expoente junto. Só que quando ele traz o expoente junto, ele troca o sinal, beleza? Agora, isso aqui sim eu sei resolver, porque agora, ó, é 1 sobre 25, beleza? Então, ó, esse tipo de coisa tem que saber fazer, gente, a gente vai precisar um monte, tá? Beleza, voltou aí, então você já sabe como resolver isso daqui, né? Então, ó, eu tenho o número 1 aqui embaixo, então o que eu faço? Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu tirei do... Isso. Eu tenho o número 1 aqui embaixo. O que eu faço? Eu inverto a minha fração. Quando eu inverto a minha fração, fica 1 sobre 36 e o meu expoente troca o sinal, né? Então ficaria 1,5 positivo. Então fica 1 sobre raiz quadrada de 36, que é igual a 1 sexto, beleza? Então lembra disso aqui, ó. Não esquece de como se transforma expoente negativo em positivo, tá? E olha só, a letra D é a cereja do bolo, que é quando eu tenho tudo misturado, né? Como é que você faz? Você olha e fala, cara, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é muito fácil, gente. Olha só, olha que legal. 49 elevado ao meio, a gente não consegue transformar na raiz quadrada de 49? Usando a paradinha que a gente acabou de ver? Beleza, menos. Ó, meu expoente tá negativo e tá 0,5. Eu tô misturando a letra C com a letra B. Olha lá, quando o expoente é 0,5, ele vai ficar uma raiz quadrada. E quando o expoente é negativo, você vai inverter a fração, quem tá embaixo vai pra cima, quem tá em cima vai pra baixo, e vai transformar em positivo. Então, na prática, isso aqui, ó, vou fazer aqui em cima rapidão, ó. Eu vou inverter, o 9 vai pra cima e o 1 vai pra baixo. Então, ficaria 9 sobre 1, que é 9, né? E daí o 0,5 ficaria positivo e 0,5 transforma em 1,5. Então isso aqui na prática é raiz quadrada de 9. Então fica raiz quadrada de 9. Mais, olha lá, ó, 0,33333 transformando em fração, ficaria 3 nonos, né, usando lá aquelas paradas que a gente sabe fazer. Dividindo os 2 por 3, eu fico com 1 terço. Então na prática eu tenho aqui, ó, 64 elevado a 1 terço, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 64.
Beleza? Transformação aqui. Aí o que você faz aqui agora? Pelo amor de Deus, não pode vir aqui fazer 49 menos 9. Isso não funciona. A gente viu lá no módulo 12 que a gente só pode fazer isso aqui no meio quando for multiplicação e divisão. Então o que eu faço aqui? Resolve, cara. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 4. Como é que tu sabe? Tu vai fatorar esse número aqui, ó. Tu vai fatorar o 64 e vai descobrir que é 4. Não lembro como é que faz fatoração, não aprendi ainda. Daqui a pouco na videoaula mais pra frente aí vai ter uma parte só de fatoração. Então por isso que eu não mostrei a fatoração aqui agora, tá? Vou mostrar ele depois, mas confia em mim. 64 é a raiz quadrada, a raiz cúbica de 64 é 4. Beleza? E daí aqui, ó, 7 menos 3, 4. 4 mais 4, 8. Então o resultado final desta expressão aqui é 8. Beleza? Molezinha, né? Fácil, fácil, mole, mole, tá? Vamos lá, segunda parte do módulo 8 que a gente precisa. Esse módulo eu vou dar um pouquinho mais de atenção, tá? Porque ele faz tempo que a gente viu. Depois os outros eu passo mais rápido, beleza? É operação entre conjuntos. Eu mostrei pra vocês, quem é meus alunos, eu mostrei 3 operações, mas a gente vai usar só essas 2 aqui. Lembra que a diferença eu mostrei em sala, falei que não tava na apostila, e eu falei que só mostrei pra vocês já ter se habituar pro primeiro ano do ensino médio e tudo mais, né? Mas o que a gente vai usar mesmo aqui é união e interseção. O que é união? É o uzinho voltado pra cima ali, né? O que eu faço quando aparece isso? Eu vou pegar tô fazendo a união entre o A e o B. Então eu vou pegar todo mundo do A e do B e juntar. Só que, qual que é a parte que fácil de errar e que não pode errar? Não pode repeti-los, não pode ter número repetido, beleza? A ordem em conjunto não importa, então se for A união com B, B união com A, não vai interseção em nada. E a interseção, quase a mesma coisa, a ordem também não importa, só que em vez de eu juntar todo mundo, eu só quero os caras que estão nos dois ao mesmo tempo, ó, beleza? E se caso eu veja ali que não tem ninguém que está nos dois ao mesmo tempo, o resultado é conjunto vazio, beleza? Vamos ver na prática aqui então? Aqui está o exemplo que a gente fez em sala, foi o primeiro exemplo que a gente viu na hora da explicação. Por quê? Que eu trouxe esse exemplo aqui de novo. Pra lembrar que, lembra, ó, a gente resolveu com o diagrama de Venn aqui, ó. Se você faz o diagrama de Venn, que é as bolinhas aqui, ó, e usa as bolinhas pra fazer os teus desenhos, não tem como errar. Se você fizer com eles, não tem como. É só você não ter preguiça e fazer as bolinhas e fazer assim, beleza? Ó, trouxe aqui um exemplo muito legal, muito da hora, pra gente fazer junto. Vou fazer um pouquinho mais rápido pra não demorar tanto, tá? Mas olha só, primeiro, os meus 2 primeiros, eu tô com 3 conjuntos aqui, né? Tô com o conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Os 3 conjuntos, dos 3, 2 está escrito em forma algébrica, que foi uma coisa que a gente viu lá no módulo 2, lá atrásão. Só que a gente sabe fazer isso, né? Sabe transformar em conjunto numérico. Então, olha lá, ó. Vou escrever aqui o meu conjunto A. Quem é o meu conjunto A? É os x que pertencem aos naturais, então só vou poder usar os naturais, e são os números que são primos e menores do que 9. Então, menores ou iguais do que 9. Não tem segredo, é só você vir aqui e escrever todos os números que são primos menores do que 9. Aí você vem aqui e escreve assim, ó, 0, 1, 2, 3, 5 e 7, que é menor do que 9. Aí você errou. Por quê? Gente, o que é número primo? Número primo é número que tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 1 só tem um divisor, então 1 não é primo. E o 0 também não tem nenhum divisor, porque não dá pra dividir... Oh, vacilei aqui. O 0 tem infinitos divisores, eu posso dividir ele por qualquer um. Então, ele não é primo. É só você lembrar, o primeiro número primo é o número 2, tá? O número 1 não é primo. Não erra mais isso, beleza? Você precisa lembrar. O número 2 é o primeiro número primo, porque tu vai usar lá na fatoração daqui a pouco, tá? Se você errar e falar que o número primo que 1 é número primo, meu irmão, aí eu nem sei o que eu vou fazer, cara. Venha! Venha que eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada! Beleza, então voltando aqui, ó, por que eu coloquei justamente esse conjunto como exemplo? 2, 3, 5 e 7 são os 4 primeiros números primos que você vai... 90% dos casos, 95, 96, 97, 99% dos casos de faturação, você vai usar estes 4 números na hora da faturação, beleza? Muito difícil você usar o 11, que é o próximo depois do 7, né? Então, se você tem que memorizar, os 4 primeiros números primos tem que estar sempre na tua cabeça. Número primo? 2, 3, 5, 7. Daí depois os outros, se você não memoriza, você procura e faz as contas. Mas esses tem que saber, beleza? O segundo conjunto é os números divisores de 10. Quem são os números divisores de 10? É fácil de tu vir aqui e fazer assim, ó, 5, 2 e 5. Por quê? Porque divisor de um número é aquele que eu posso dividir um número por ele e vai dar número exato. 10 dividido por 2 dá número exato, 10 dividido por 5 dá número exato, tá certo. O problema é que 10 dividido por 10 também dá número exato. 10 dividido por 10 é 1, então o 10 também é um divisor dele mesmo. E se eu dividir 10 por 1, também dá número exato. 10 dividido por 1 é 10, então também dá número exato, tá? É fácil de você esquecer o 1 e o próprio número, beleza? E aqui é o número conjunto B, né? Tô viajando. Tá, seguinte, consegui fazer aqui, escrever meus conjuntos, agora o que eu vou fazer? Vou desenhar o diagrama deles, vou desenhar aqui do lado, aqui, ó, tá? E vou mostrar um negócio legal. Pra quem tem iPad e já fuçou, já tem há muito tempo, já deve ser um negócio que vocês sabem fazer. Mas eu descobri isso essa semana. Olha só que legal. Eu posso desenhar aqui. E se eu ficar segurando
Olha só, se eu ficar segurando a caneta na tela, ele forma a forma e eu posso ficar alterando e mudando. Isso aqui é muito legal, cara. Eu descobri isso porque eu vi uma aluna fazendo a raiz quadrada bem bonitinha, assim, ó, na hora. Isso aqui é muito legal, cara. Olha isso aqui da hora, velho. Não fazia ideia disso. Tecnologia! تكنولوجيا Tecnologia! عشان انها Tecnologia! عشان انها تكنولوجيا Tecnologia! Beleza, então voltamos aqui. Eu tô desenhando os nossos conjuntos. Eu tô desenhando 3 bolinhas, porque são 3 conjuntos, né? Conjunto A, B e C. Bem de maneira genérica, né? E olha lá, aqui eu vou colocar os caras do A, aqui eu vou colocar os caras do B e aqui eu vou colocar os caras do C, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e levar lá pro outro lado, porque daí a gente vai usar ele. Oh, meu Deus. Eu não consigo fazer isso? Não consigo, aparentemente ele seleciona toda... Tá bom, eu nem queria mesmo. Então vamos lá. Conjunto A e conjunto B, o que você vai fazer, ó? Primeiro, lembra, ó. Como é que você lembra disso aqui? Quem tá aqui no meio? Quem tá nos 3 ao mesmo tempo, A, B e C. Quem que tá aqui? Quem tá no B... e no C ao mesmo tempo. Quem que tá aqui? No A e no B, aqui no A e no C. Tá vendo? Com o desenho não tem segredo, você não erra, tá? Vamos começar pelos 3 ao mesmo tempo, aqui, ó. Tem alguém que tá nos 3 ao mesmo tempo? Nesse caso aqui? O 0 não tá em nenhum dos 3, o 10 não tá, tá em 2, mas não tá no A, e o 20 tá só no C. Então não tem ninguém que tá aqui, ó. Beleza? Então pulei. Vamos fazer o B e o C. Tem alguém no B e no C ao mesmo tempo? O 10, né? Então, ó, lembra que eu falei? Vem aqui e vai riscando, ó. Vou pegar outra cor aqui. O 10 tá no B e no C ao mesmo tempo. Ah, deixa eu apagar ali. O 10 tá no B e no C ao mesmo tempo, então ele vai estar aqui. Agora vamos fazer o A e o B. Quem tá no A e no B ao mesmo tempo? O 2 e o 5, né? Então o A e o B, aqui vai ter um 2 e um 5. E faltou o A e o C. Tem alguém no A e no C ao mesmo tempo? Não, né? Nem o 0, nem o 20 não estão lá. Então agora não tem segredo. Quem que sobrou dentro do A? O 3 e o 7. Quem que sobrou dentro do B? Só o 1, né? E quem que sobrou dentro do C? O 0 e o 20. Pronto, desenhei aqui os meus números. Vou colocar isso aqui um pouquinho maior, acho. 2 e o 5. Dá pra ver. Agora não tem segredo, cara, porque agora acabou. Por quê? Porque agora você quer, ó, quem que são os caras que estão no A? Eu quero juntar todo mundo do A e do B. Então, quem que tá no A e no B? 1, 2, 5, 3 e 7. E daí não tem como repetir. Se você faz pelo desenho, não tem o perigo de você colocar repetido. Quem que tá a interseção entre A e B, ó? Quem que tá no A e no B ao mesmo tempo? É o carinha daqui, o 2 e o 5. Quem que tá, ó, quero fazer a união do A com o B com o C. É pegar todo mundo. Eu quero pegar todo mundo do A, do B e do C, só que sem repetir. Então é pegar todo mundo, ó. Esse cara tá no A, no B e no C e não tá repetido. E daí, por último, talvez isso aqui, a gente fez exercício disso também, talvez seja coisa que você não lembre. Como é que faz? Por que tem esse parênteses aqui, ó? Por quê? Porque daí você resolve primeiro as coisas do parênteses. Vou fazer rapidão aqui, ó. Então, primeiro eu vou fazer B interseção com o C. Quem que é B interseção com o C? Quem tá no B e no C ao mesmo tempo. Aqui, ó. O 10. E eu quero fazer isso aqui juntado com os caras do A. Quem que tá no A? É o 3, o 7, mas o 2 e o 5 também tá. Então aqui, ó, a minha resposta seria como aqui? Não precisa colocar em ordem, né? Mas minha resposta seria 10, 2, 5... Esse 2 ficou feio. Por que não apaga 2, o 5, o 3 e o 7? Beleza? Então esse seria minha resposta. Tudo bem? Então, ó, molezinha, não tem segredo. É só você desenhar os diagramas que não tem erro, beleza? Fácil, fácil, mole, mole. Beleza? Vamos lá, terceira e última parte do módulo 8, que é a parte mais chatinha, notação científica. Aqui tem que tomar cuidado, tá? A gente lembra que a gente fez uma lista inteira só de notação científica. Vai ter algumas coisinhas na lista de revisão de notação científica, mas, cara, tipo assim, toma cuidado, beleza? O que tem que saber notação científica? Duas coisas. Você tem que saber transformar um número em notação científica e tem que saber fazer multiplicação e divisão com notação científica, tá? São as duas coisas que tem que saber fazer. Primeiro, como é que eu faço para transformar um número em notação científica? Ele vai ter sempre este formato aqui. Qual é o formato que vai ter? Sempre vai ter uma potência de base 10, né? Essa potência vai estar elevada a alguma coisa, algum número, que a gente vai ver que pode ser positivo ou negativo. E na frente vai ter um número que vai ser entre 1 e 10. Só que lembra, esse número na frente, ele pode ser 1, mas ele não vai ser 10, né? Se ele passar de 10, a gente faz o ajustinho, lembram? E daí ele volta a... Deixa eu apagar aqui. Ele volta a ser entre o número 1 e 10, beleza? O número da frente pode ser positivo e negativo, não importa isso, não muda nada. E aqui que vem a parte chave dessa transformação. O número de casas andadas da vírgula, porque eu vou mudar a vírgula de lugar, é o que vai mostrar qual é o número que vai ficar aqui em cima dentro do 10, beleza? E esse número pode ser positivo ou negativo. Como que eu lembro como é que faz para ser seu expoente vai ser positivo ou negativo? Olha para o número original. O que é o número original? O número que você está transformando. Se ele for menor do que 1, aí o teu expoente vai ser negativo. Se ele for maior do que 1, o teu expoente vai ser positivo. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer rapidinho aqui. Tinha até a vírgula aqui. Eu nem sei onde que vi essa vírgula aqui.
Devia estar treinando, né? Porque às vezes eu treino pra minha videoaula. Então, olha só, vou transformar aqui, ó, rapidão. Então, a minha potência de base 10 está aqui, ela aparece. O número da frente tem que ser um número entre 1 e 10, virou 5. Então, a minha vírgula estava aqui, ela foi até aqui, ó, beleza? Aí eu conto, ó, gente, não esquece, você conta quantas casas a vírgula vai andar, e não a quantidade de zeros, beleza? Nesse caso, é coincidência que tem 6 zeros e 6 casas, 6 expoentes ali. Mas, às vezes, se tiver um número aqui, ó, 5, na frente, não vai, se você contar só os zero, ó, você ia colocar 6 aqui em cima e a resposta seria 7. Então não conta a quantidade de zeros, você conta a quantidade de pulinhos que a vírgula vai dar. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas, por isso que ficou o número 6 ali. E daí, ó, você vai olhar o teu número original aqui, ó. O começo era um número, esse número aqui, é maior ou menor do que 1? 5 milhões é muito maior do que 1, por isso que o expoente ficou positivo, tá? Se você ver aqui no exemplo B, ó, eu fiz a mesma coisa, contei o número de casa, transformei, blá, blá, blá. Só que o meu número original aqui, ó, é um número menor do que 1. É 0,0 alguma coisa. Então, o meu expoente ficou negativo. Beleza? Mesma coisa aqui com a letra C. Letra C, o número é maior do que, do que 1, né? Só tinha um expoente, um sinal negativo ali na frente, que também fica o sinal aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos rapidamente aqui. 2 exemplos que a gente viu em sala, tá? Página 583, se tu quiser voltar lá na apostila V, né? Vou transformar, esse exercício pedir pra gente transformar esses númerosão aqui feio em notação científica, tá? Então a primeira coisa que tu vai fazer, potência de base 10. Por quê? Porque tu já sabe que vai ser potência de base 10, porque notação científica é sempre potência de base 10. Agora tu vai olhar pro teu número ali em cima e vai ver aonde que a vírgula vai parar. Ela tá aqui, ó, vocês estão vendo ela aqui? Eu quero que ela venha transformar no número ali. Se eu trazer a vírgula até aqui, deixar a vírgula aqui, o número que eu formo aqui, ó, fica 0,910. Tá menor do que 1. Então, se eu trazer a vírgula aqui, o número que formou, 91, tá vendo? Aí, ficou maior do que 10. Então, a vírgula sempre vai ter um lugar só para a vírgula aí. Aqui, formou o número 9,1 ou 9,10, tanto faz. Isso aqui, os dois estão certos, beleza? E agora, o que você vai fazer? Você vai contar quantas casas a vírgula andou daqui até aqui. E é casas, não zeros, beleza? E o que você faz para não se perder? Cara, vai dividindo de grupinhos de 10 em 10 e para respirar, beleza? Por quê? Porque aqui tá o negócio, se você contar uma vez, não ter certeza, contar a segunda vez, não ter certeza, terceira vez, você vai perder muito tempo nisso. Então faz com calma, conta pra tu ter que contar no máximo 1 ou 2 vezes para não se perder. Então olha lá, ó, vamos contar. Opa, bateu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para aqui, ó, e faz um 10. Já sabe que andou 10 casas. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, mais 10 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 casas. E daí aqui andou mais uma. Então, quantas casas eu andei? 10, 20, 31. 31 casas, então vai ser 31 o teu expoente aqui. Agora, por último, tu vê o sinal do expoente. Se o expoente vai ser positivo ou negativo. O teu número original ali, ó, antes de você fazer as tuas contagens da vírgula, ó, o número original, ele é maior ou menor do que 1? É 0, alguma coisa. Se é 0, alguma coisa, é menor do que 1. Então, o teu expoente é negativo. Beleza? Mesma coisa aqui ó, de baixo, ó. Vem aqui, coloca aqui a primeira coisa. Vezes 10, porque a tua base vai ser 10. Agora, você pode até ver já, ó, o teu número é maior ou menor do que 1? É 5 trilhões, quadrilhões, sei lá que número que é esse aqui. Mas ele é maior do que 1. Então, o teu expoente vai ser positivo aqui em cima. Só que se é positivo, tu não precisa colocar, né? O sinal positivo, né? O número tem que colocar. Aí agora, vamos ver pra onde que a vírgula vai. Ó, mas não tem vírgula, cara. Onde é que tá a vírgula? Meu irmãozão, a vírgula tá aqui, ó. Quando ela não aparece, ela tá escondidinha aqui no canto. Beleza? Então, aí eu vou trazer a vírgula até aqui, né? Ó, vai ficar o número 5,97 aqui. Número entre 1 e 10. Então, o número da frente, 5,97. E agora, por último, é só contar quantas casas a vírgula andou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, faz de 10 em 10, pausa, respira, porque daí tu não se perde, não tem que contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Então, quantas casas a vírgula andou? 10, 24. E tu sabia que o expoente era positivo, então tá aqui, ó. 5,97 vezes 10 na 24. Transformei aqui. Beleza? E daí, por que a gente vai precisar isso? Por quê? Pra parte mais importante de notação. Pra que serve notação científica? Pra tu facilitar tuas contas com esses númerosão gigantesco ali. Daí, ó, então o que você vai ter? Você vai ter ou uma multiplicação ou divisão. Soma e subtração de notação científica não existe, beleza? Não faz sentido nenhum. Multiplicação e divisão é legal, a gente usa bastante, principalmente em química e física, beleza? Por isso que isso aqui é muito importante, tá? Então vamos lá. Ó, quando eu tiver multiplicação de notação científica, vocês vão ver, você vai ter duas notações científicas. Cada uma vai ter a sua potência de base 10 elevada a um expoente, ó lá, e cada uma delas vai ter um número na frente, ó.
que você vai fazer? Você vai fazer a conta do número da frente com o número da frente e da potência com a potência. Se for multiplicação, tu vai multiplicar os dois números da frente e depois multiplicar as duas potências. Se for divisão, o que você vai fazer? Dividir os dois números da frente e depois dividir as potências. E quando você faz multiplicação ou divisão de potências, como a base é sempre 10, a base vai ser sempre igual. Então o que você vai fazer? Ou você vai somar, ou você vai subtrair os expoentes, beleza? Só tomar cuidado com os sinais, e esta parte aqui que tem que tomar cuidado, porque se depois que você fizer a tua conta, o número que da frente ali, que você fez, o resultado saiu de número entre 1 e 10, tem que fazer o ajustinho. Lembra que a gente fazia os ajustinhos? Então vamos ver um exemplo aqui, tá? 4 exemplos, tá? Pera aí, acabei de perceber que eu peguei os exemplos já com as respostas, né? Que eu peguei do slide das aulas. Não era pra acontecer isso, rapaz. Voltei com os exemplos apagados aqui, que eu acho que fica mais legal, né? Então vamos lá. Temos aqui 4 continhas pra gente fazer rapidamente, tá? Primeira, ó, identifica tuas notações científicas. Se tu não consegue identificar, vem aqui ó, e faz um parênteses, ó. Tá aqui as tuas duas notações científicas, beleza? O que você vai fazer, ó? Pega aqui e circula, sei lá, esse aqui é o número da frente, esse aqui é o número da frente. E daí aqui tá as minhas potências de base igual. Então, ó, primeiro eu vou fazer meu passo a passo, o próximo eu vou fazer direto, tá? Então vai ficar o número da frente vezes o número da frente. Por que é vezes? Porque eu tô fazendo a multiplicação aqui, ó. Se fosse divisão, seria divisão. Vezes, esse vezes aqui sempre vai ser, ó, tu pode dividir aqui em parênteses. Esse vezes sempre vai ser vezes daí, tá? Porque daí tu tá entre o teu número e a tua potência, sempre vai ter uma multiplicação, né? Não importa, ó, se é divisão. Ah, eu tô fazendo duas divisão, mas entre o número da frente e a potência, eu sempre tenho a multiplicação. Beleza? Então, olha lá, fiz aqui e agora eu vou dividir, vou multiplicar, nesse caso aqui, as minhas potências, que é 10 na 4 vezes 10 na terceira. E agora não tem segredo. Como é que eu faço essa conta aqui? Tem que saber fazer. Só colocar embaixo, ignorar a vírgula e fazer normal. Isso aqui tem que saber fazer porque a gente já tá fazendo o ano inteiro. 3,2 vezes 2,5 dá 8, né? Vezes, ó, potência de base igual, mantive a potência e somei os expoentes, porque é multiplicação. Então ficaria 8 vezes 10 na 7. Essa seria a minha resposta. Aí você olha pro número da frente aqui, ó. O número da frente é um número entre 1 e 10 que pode acontecer? É. Então não precisa fazer mais nada, a minha resposta é essa mesmo. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou ter que fazer o ajustinho, tá? Letra B. Vamos lá, então, ó. Pega aqui as tuas potências. Separa aqui, ó. Oh, meu Deus. Separa aqui as tuas duas notações científicas, beleza? Vamos lá, vou fazer o número da frente. Vou fazer um pouco mais rápido essa, tá? O número da frente com o número da frente e a divisão, a multiplicação das minhas potências com a potência. Quando eu multiplico 6,5 por 4, deixa eu pegar minha cola aqui, dá 26. Então, a multiplicação de 6,5 por 4 dá 26. Vezes, ó... Olha aqui a importância da minha expoente, ó. Vai ficar 10, aqui a multiplicação, vou fazer essa aqui, ó. A multiplicação dos expoentes é 10 na 2 vezes 10 na menos 5. Por quê? Meu Deus, saiu do bagulho. Porque, ó, vai manter a base, vai somar os expoentes, mas é 2 mais menos 5. Tá vendo? Não é 7. Por quê? Porque daí aqui, ó, eu tenho um expoente negativo, ó. Aí vai ficar 2 mais menos 5, vai dar 2 menos 5, que é menos 3. Então fica 10 na menos 3, beleza? Então toma cuidado, por isso que eu falei pra tomar cuidado com os sinais. Isso aí a gente praticou um monte em sala também, tá? Então tem 26 vezes 10 na menos 3. Qual que é o problema de 26 vezes 10 na menos 3? Olha o número da frente aqui agora, ó. O número da frente é um número maior do que 10. Não pode. Então eu tenho que fazer um ajustinho. Se eu vou fazer um ajustinho, lembra como é que a gente faz? Ó, a vírgula tá aqui, eu vou colocar ela pra cá. Aí é bem igual como se fosse transformar, né? A vírgula tava aqui, ela veio pra cá. Quantas casas ela andou? Uma. Aí eu vou descobrir aqui se eu vou mexer no expoente. Eu vou ter que mexer no expoente, eu só tenho que saber se eu vou colocar mais um ou menos um. Como é que eu descubro isso? Olha pro meu número original. Você pode até fazer assim, ó. Vamos fazer parte a parte essa aqui. Tá aqui. Cheguei aqui. O meu problema é esse 26 aqui, né? Esse 26, vou deixar circular aqui. Esse... Oh, meu Deus. O 26 aqui é o problema, porque ele é maior do que 10. Eu tenho que transformar ele num número entre 1 e 10, beleza? O que acontece? Eu vou transformar ele em 2,6. A vírgula estava aqui, ela vai andar uma casa para trás aqui, beleza? Então ela vai ficar 2,6 vezes 10. Aí, eu não posso fazer isso de graça. Toda vez que eu mexer no número, eu vou mexer aqui no meu expoente. Eu vou colocar aqui, ó, aqui, eu vou colocar a quantidade de casas que eu andei. Quantas casas eu andei? Uma só, né? A vírgula estava aqui e veio para cá. Aí eu tenho que saber se é mais um ou menos um. Como é que eu descubro isso? Mesma estratégia lá da transformação do começo. Olha para o teu número original aqui. Ele é maior ou menor do que 1? É maior. Então o teu expoente aqui vai ser positivo. Se o teu número original aqui, ó, fosse menor, se fosse tipo assim, ó, 0,26, aí seria menos 1, porque daí o teu número original era menor do que 10. Beleza? Menor do que 1. Então aqui, ó, menos 3 mais 1 dá menos 2. E agora sim eu tô com a minha resposta ok, porque esse número aqui tá dentro do intervalo que pode acontecer e a minha potência tá certinha ali. Beleza?
Gente, esses dois outros exemplos aqui é a mesma coisa, a gente já fez em sala, tá? Vou deixar pra vocês tentarem fazer depois ali, ó. Mas vamos ver aqui na nossa colinha, tá? Quando eu faço o primeiro ali, ó, 5,4 dividido por 6 vai dar 0,9, ó. Esse número aqui agora é menor do que 1. E daí, quando eu transformo, eu diminuo um expoente aqui, ó, lá em cima. Porque agora eu tô transformando um número menor do que 1. Tô fazendo um ajustinho com um número menor. Beleza? E esse daqui, ele dava... Ó, o cachorro gritando, meu Deus. Esse aqui dá um número direto, o 3 ali, que não precisa fazer ajustinho nenhum. Beleza, gente? Tá? Então, assim a gente termina o módulo 8, que é o primeiro módulo. Como eu falei, ele ficou um pouquinho mais longo, porque é o que tava mais tempo pra trás aí, né? Que demorava, fazia mais tempo que a gente tinha visto, né? Mas agora a gente vai ver os outros dois módulos. Mas olha só, antes da gente ir pro módulo 11 e 12, vou dar um intervalinho aqui, eu preciso dar uma descansada. Vou deixar vocês com um show do intervalo aí, já volto. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silver. E aí, solta o leitinho! É o meu cilindro! Oi, meu cilindro! Tá casado, Esse boi é muito metido. Ah, para! Ele é uma gracinha. Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk and bombastic and fantastic. Mr. Boom Boom Boom. Uma salva de palmas pro primeiro e único MC Ratão! Meu Deus, coisa boba, né, cara? Foi uma das coisas mais idiotas que eu já coloquei. Viu? Esse tipo de coisa que eu falei lá no começo, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa eu dou risada do MC Ratão, mas eu não sei se vocês, pra vocês deve ter sido uma porcaria, né? Enfim, vamos lá. Seguinte, módulo 12, módulo 11 e 12, tá? Lembrei de um negócio aqui, tá? Que eu queria falar e acabei esquecendo. Lá quando eu falei lá dos recursos que eu descobri do iPad, eu lembrei de um negócio muito legal, olha só. Se você... Aqui não mostra, né? Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Acho que aqui agora mostra, né? Mostra, beleza. Gente, pra quem tem, isso aqui é mais pra quem é do Connect, né? Eu acho que vocês já devem saber isso, né? Mas eu não sabia. E pra quem não é do Connect, dá pra fazer externo. Não precisa fazer, não precisa ter o iPad pra fazer isso, né? Cara, o que você faz? Olha aqui, ó. Vem aqui e bota o cronômetro, ó. Eu descobri que tem o cronômetro aqui. E você pode mudar aqui quanto você quer que o cronômetro seja. Deixa eu apagar aqui e colocar 6. Porque lembra que eu falei lá em sala, porque você vai usar mais ou menos 6 minutos, no máximo, 5, 6 minutos pra cada questão. Se você estiver estudando, escolhe umas questões pra tu resolver, principalmente as da lista, e usa isso aqui, cara. Isso aqui é muito da hora, velho. Porque tipo, tu vai estar fazendo, pô, eu tenho que terminar essa questão em 6, 5 minutos. Tu começa a se praticar, assim, tu começa a praticar, aí se desenvolver, assim, porque, cara, as provas não, elas são assim, não tem o que fazer, elas são meio longas mesmo, e não dá pra tochar a questão pra muita quantidade de questão, porque senão as questões vão ficar repetindo a mesma coisa, e não dá pra colocar menos questões, diminuir o número de questões, porque senão a pontuação estoura, né, tipo, tu erra uma questão, perde 3 pontos, fica uma porcaria também. Então, tipo, a gente tenta manter um equilíbrio, tipo, pô, 7, 8 questões, mas mesmo assim, às vezes não dá tempo, então, tipo assim, vai ser uma média de 5 a 6 minutos por questões. E tipo assim, quando tu faz vestibular e Enem, que é o foco do ensino médio, né, você tem menos ainda, você tem tipo de 3 a 4 minutos por questão quando você faz, né, aquelas provonas, né? Então isso aqui é um negócio muito da hora, cara. Provavelmente quem já é do Connect já sabe, já conhece, né? Mas quem não é do Connect, quando tu for estudar em casa, fazer essas paradas, abre um cronômetrozinho ali no teu celular, no computador, e tenta começar a se colocar com tempo, assim, sabe? Você se coloca em pressão pra terminar a parada em tempo. Isso aqui é muito legal, porque daí quando você tá, tipo, jogo é jogo, treino é treino, né? Mas quando você tá no jogo, você tá já habituado, beleza? Então isso aqui, ó, é muito da hora. Eu não sabia que o iPad tinha isso, eu fui forçar esses dias e descobri. Tecnologia! 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 Beleza, vamos lá então. Ó, módulo 11 e 12. O 11 eu vou passar rapidamente, muito rápido, porque, tipo assim, a gente já tá careca de fazer coisa de semelhança, né? O módulo 7 foi, lá da P1, da P2, foi só sobre isso, basicamente. A gente fez um monte de coisa, isso aqui a gente também levou um tempinho pra fazer e usou bastante coisa, tá? Então, o módulo 11, basicamente, é semelhança aplicada só em triângulos, né? E daí o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Primeira coisa, como é que eu descubro 2 triângulos semelhantes? 2 regrinhas ele tem que aparecer, beleza? Primeira regrinha, os ângulos
dos dois triângulos tem que ser congruentes, tem que ser o mesmo, tá? Na mesma posição, né? Então, os ângulos que estão lá na mesma posição, eles têm que ser iguais, têm que ser congruentes. E, além disso, os lados da mesma posição também têm que ser proporcionais. Não é lados iguais, beleza? Não precisa ser obrigatoriamente lados iguais. Se tiver os lados iguais, beleza? É semelhante. Mas eles têm que ser proporcionais. O que é ser proporcional? Ah, se um tá dobrando o tamanho, os outros têm que estar tudo dobrando o tamanho também. Beleza? Ah, deixa eu voltar aqui pro... Tinha esquecido. Aqui fica melhor. Então, é isso que tem que fazer, beleza? Olhando para o nosso resumo aqui, a gente tem então nossos triângulos semelhantes. Só lembra que, qual que é a dificuldade desse módulo? Os triângulos não estarem na mesma posição. Como é que tu vai descobrir onde que eles estão na mesma posição? Às vezes, olhando para a figura, tu consegue olhar eles na mesma posição, descobrir a posição, mas sempre vai ter ou algum ângulo que tu consegue fazer e saber que eles são iguais, beleza? E daí, nesse caso aqui, eu lembro que a gente fez, né, encontrar os ângulos ser 180 graus, a gente fez um monte de coisinha lá, né? E daí, ó, toma cuidado aqui que sempre vai existir duas razões de semelhança, né? Uma da ida e uma da volta, dependendo de qual é a ordem que o exercício pede. E o nomezinho aqui é legal, porque lembra que o nomezinho aqui já mostra a correspondência, né? Então, olha só, pelo nome, tu sabe que o D tem que estar na mesma posição que o M, o E tem que estar na mesma posição que o I, o L e o Z. Foi isso que a gente usou pra organizar aqui, ó. O D é o parzinho do M, o I é o parzinho do E e o Z é o parzinho do L. Por essa anotação aqui que a gente fez. Beleza? Então, ó, vou rapidamente fazer duas questõezinhas aqui que a gente também fez em sala, né, sobre semelhança de triângulos. Qual que é o ponto-chave de semelhança de triângulos? Primeiro, enxergar os dois triângulos, ou mais, às vezes tem mais de dois, mas enxergar o triângulo que está dentro do outro. Onde você está vendo os triângulos aqui, ó? Tem dois triângulos aqui. Onde está o primeiro? O primeiro triângulo é esse aqui, ó. Esse que eu estou circulando em amarelo, ó. É o primeiro triangulinho que tá dentro. E depois eu tenho o triângulo por fora, ó. Vou pegar essa cor aqui, ó, que também vai pegar esse lado, vai pegar esse ladão aqui e esse lado aqui. Beleza? Então é assim que eu vou fazer. E como é que você faz? Cara, desenha, lembra que eu falei? Desenha os dois triângulos de novo, na mesma posição, tá? Por quê? Porque daí, ó, não tem erro, ó. Desenhei o primeiro aqui, que é o grandão, e agora eu vou desenhar... Esse é o pequenininho, vou desenhar o outro grandão aqui agora. Não precisa ser exatamente igual, é só pra tu se localizar, cara. Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar melhor aqui. Esse aqui é o pequeno... Meu Deus, me perdi todo. Pera aí, deixa eu fazer um negócio bonitinho. Vou fazer o menorzinho primeiro. E agora eu faço o grandão. Isso. Boa, ficou mais ou menos. Tá de boa. Então, ó, agora vamos colocar os valores. Aqui é o M. Aqui é o A. Não, o A é no pequeno, no grande. Beleza? Então, ó, vamos olhar só pro triângulo pequeno. Olhando só pra esse triângulo aqui agora, ó. Os seus lados são 6, 12 e 7. Beleza? Então, eu olhei só para os triângulos pequenos. E agora eu vou olhar para os triângulos grandes. Olhando para o triângulo grande. Quanto que vale o meu lado aqui de baixo, ó? O meu lado aqui de baixo do triângulo grande. Olha aqui, ó. Vou até circular ele aqui, ó. Quanto é que vale? O de baixo vale 8, porque é 6 mais 2. O do lado de cá vale A. E o de cima lá vale 12 mais B. Beleza? Então agora não tem segredo, porque agora é só você fazer parzinho com parzinho. Eles já estão na mesma posição, né? Estão organizados de pezinho na mesma posição. Então é só fazer parzinho com parzinho. Vou fazer o A primeiro. O que você quer fazer? Tanto faz fazer o A ou o B, ó. Vamos fazer o A primeiro. O A é parzinho do 7, assim como o 8 é parzinho do 6. Então é só fazer a regra de 3 lá, ó. A está para 7, assim como 8 está para 6. E daí você resolve essa tua regra de 3 aqui. Vai dar 7 vezes 8, 56. A é 56 sobre 6, nesse caso aqui, se tu resolve a tua regra de 3. Não tem alternativa, deixa em fração. Não perde tempo fazendo essa divisão e deixando só se tiver alternativa. Daí tu é obrigado a resolver 56 por 6, ver qual é o número decimal que dá. Beleza? E agora eu vou fazer o B. O B, eu vou usar o parzinho 8 e 6 de novo, ó. O 8 está pro 6 de novo, assim como... E agora eu vou fazer o parzinho do B. O parzinho do B é esse aqui. Só que o parzinho do B é o 12 mais B, né? Então vai ficar 12 mais B está para 12. E agora multiplicar cruzado. Única coisa aqui, ó, quando eu multiplicar o 6, eu tô multiplicando esses dois caras aqui. Então ficaria 8 vezes 12, que é 80 mais 16, 96. E no lado de cá ficaria 6 vezes 12 mais B, né? E daí eu teria que fazer a minha distributiva aqui e fazer a minha resolução. Beleza? Gente, isso aqui a gente fez demais em sala. Eu vou passar bem rápido isso daqui, porque, pô, a gente já tá fazendo demais aqui, tá? E aqui é um negócio legal, porque mesmo o jeito de resolver, o mesmo. Vamos pegar os dois triângulos aqui e desenhar eles de novo. Vou pegar os dois triângulos e desenhar de novo um grande e um fora na mesma posição, ó. Então aqui tá um triângulo na mesma posição e vou desenhar o outro pequenininho ali na mesma posição. Gente, as imagens são meramente ilustrativas, tá? Então, tipo assim, não precisa ser exatamente perfeito nesse caso, só para você saber se localizar, tá? Aqui eu tenho o A, o grandão eu tenho o A, o B e o C. E no pequenininho eu joguei o D lá para cima, o E lá para cima, quer dizer, então aqui é o E. Aí o menor lado
é o D, então aqui é o D. Oh, meu Deus. E aqui é o C, beleza? E daí eu vou colocar as medidas que eu tenho ali, ó. O AB vale 3 centímetros, então aqui, ó, vale 3, vou colocar em outra 3 centímetros. O AC vale 4, então daqui até aqui vale 4, do A até o C. E, ó, a primeira pergunta é quanto que é o lado da medida BC, esse lado aqui. Como é que você faria? Pitágoras, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Mas lembra, teve gente que já usou isso em sala, tá usando um monte, olha só. Se você lembrar do triângulo pitagórico, você vai evitar a conta, pô. Lembra qual que é o triângulo pitagórico? 3, 4 e 5. Se aqui é 3 e aqui é 4, quanto que obrigatoriamente vai ser aqui? 5. Oh, meu Deus. Quanto que obrigatoriamente isso aqui? 5. Não tem segredo nenhum. Você evita a conta. Por quê? Porque daí agora você vai usar esse 5 para fazer a tua semelhança de triângulos na outra ali, tá? Essa foi uma questão que a gente fez em sala, eu corrigi em sala mais de uma vez, então também vou passar direto aqui, tá? Mas lembra, só queria mostrar isso para lembrar do triângulo pitagórico. Cara, se você lembrar do triângulo pitagórico, tem mais, tá? Não é só um. Tem um monte de triângulo pitagórico que você vai decorando ao longo da tua vida aí, matemática. Mas se você lembrar do 3, 4 e 5, pro ensino médio e pra aqui tu vai usar um monte, tá? Então, 3, 4 e 5 vai salvar a tua vida quando for triângulo retângulo, beleza? Para fechar o módulo 12, a gente tem os casos de semelhança de triângulo. Cara, aqui não tem o que fazer, é só você memorizar mesmo o que cada caso é, para você poder classificar ele se aparecer alguma coisa nas tuas questões lá, né? Então, o primeiro caso ângulo, ângulo, e lembra que o segredo tá onde? O segredo tá nas próprias letrinhas que você tá analisando. Se é caso AA, então eu preciso ter 2 ângulos. Se eu olhar na minha figura, eu tenho 2 ângulos iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse. Então, esses triângulos são semelhantes. Agora, o segundo caso, LLL. Eu tenho que ter 3 lados. E lembra que os lados não são iguais, eles são proporcionais, né? Então, tá aqui, ó, meus lados. Como é que eu descubro para saber se é proporcional mesmo? Aqui dá pra ver porque é o dobro, né? Mas, ó, é só você dividir o maior pelo menor ou o menor pelo maior, tanto faz, mas seguindo a mesma ordem. Se eu dividir 14 por 7, tem que dar o mesmo resultado do 12 pelo 6, que tem que dar o mesmo resultado do 16 pelo 8. Então, se eu fizer daqui pra cá, tem que dar o mesmo resultado. Ou então eu podia dividir daqui pra cá. 7 por 14 ia dar 0,5, 6 por 12 ia dar 0,5, 8 por 6 também ia dar 0,5. Então, a ordem não importa, isso é a razão de semelhança, tá? Então, é o caso lado a lado. E o terceiro caso é o caso LAL. Então, eu tenho que ter 2 lados e um ângulo entre eles. E ó, o ângulo não tá entre eles no nome. Então, no desenho, o ângulo também tem que estar entre os lados que você tem que ver. Ó, então eu tenho 2 lados aqui e um ângulo no meio entre eles. Aqui eu tenho 2 lados proporcionais àquele lá e um ângulo entre eles. É meio que uma mistura dos outros 2 casos, beleza? Isso aqui é moleza, fácil, fácil, mole, mole, de boa. Por isso que eu passei um pouco mais rápido aqui, beleza? Chegamos no último módulo, módulo 12, que eu acho que é o módulo mais maior da prova, né? Que é operações com racionais. Daí aqui tem algumas coisinhas que a gente tem que lembrar, mas o bom é que tá fresco na nossa cabeça, beleza? Então não é menos mal, né? Então vamos lá. Multiplicação e divisão de raízes não exatas, tá? Como é que você vai saber se você pode fazer? Tá aqui as tuas 2 regrinhas, né? A segunda não é nenhuma regrinha, né? Só uma dica, né? Mas a primeira é a regra. Cara, você só pode fazer a multiplicação se os índices das raízes são iguais, ou seja, os números de fora ali são iguais. Mesmo tipo, entre aspas, de raiz. Então a primeira coisa que tu vai fazer é bater o olho e ver se o número de fora é igual. Se o número de fora é igual, não tem segredo nenhum, só fazer a conta que tá mandando tu fazer ali. Aí, se não for igual, tu vai ter que transformar usando algum dos casos de simplificação que a gente vai ver ali pra frente, tá? Então olha lá, ó, tô olhando aqui. O número daqui, que número que é aqui? Não é 1, hein? Lembra, é 2, beleza? Apareceu o número aqui, ó, não tem nada, é 2, não existe raiz menor do que 2 quadrada. Se você falar que aqui é 1, meu irmão, eu vou ficar pá. Então, olha lá, aqui os números são iguais, então tu vai manter o número, que era um 2, vou até escrever aqui, né? Era um 2 escondido aqui, deixa eu botar mais fininho. Aqui é um 2, aqui é um 2, aqui é um 2, então aqui manteve o 2 e eu multipliquei, fiz a conta com os da frente ali. Beleza? Mesma coisa com a divisão, e daí tem os exemplos, ó, se tiver número na frente, tu vai fazer as contas com os números da frente e com as raízes, ó, beleza? E
Se tiver mais de um, também vai fazer a mesma coisa, não tem segredo nenhum, beleza? Isso aqui a gente fez um monte e a parte mais simples do conteúdo é esta daqui, tá? Trouxe aqui esse número 1 aqui, não vou resolver todas, mas eu vou mostrar alguns casos específicos que eu trouxe aqui. Quais que eu vou resolver aqui? Deixa eu marcar aqui, eu vou resolver a letra A, a letra B, a letra D, a letra E. Deixa eu ver. Algum que tenha potência diferente, não tem? Acho que nesse exemplo aqui não tem. Mas tá. E daí eu trouxe dois aqui legais que eu quero... E a letra M, né? Que eu quero comparar com a letra M. Então, olha lá, ó. Primeira coisa, bati o olho na letra A. Os números de fora são iguais? Sim. Então, não preciso transformar nada. É só eu resolver a conta. Vai ficar a raiz oitava de 13 vezes 6. Quanto que é 13 vezes 6? Lembra lá do truquezinho que eu ensinei vocês pra fazer multiplicação ou divisão? Transforma 13 em 10 mais 3, ó. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 3 é 18, 60 mais 18, 78, beleza? Aí você não erra mais, beleza? Esse tipo de conta você consegue fazer mais rápido, beleza? Aí, ó, 78 deu maior do que 20, o que a gente tem que fazer? Fatoração por número primos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra quem não lembra, tá? Letra B, o número de fora é igual, então eu vou só fazer as minhas contas. Só que o problema é que tem um número na frente, ó. O que você faz? Faz a conta com o número na frente também. 4 vezes 9... 36. E daí 6 vezes 36, olha lá, ó, é 30 vezes 6 que dá 180, e daí dá 6 vezes 6 que dá 36, então dá 206. Vamos roubar aqui? Meu Deus, o velho já esqueceu a conta. 36 vezes 6. Gente, eu tô fazendo na calculadora porque eu tô sem tempo, né? 216. 6 na hora, fazem lá com calma em 216. Beleza? E olha lá, 216... Ah, cara, eu vou parar com esse negócio de riscar pra pagar, tá começando a me irritar já isso aqui, tá? 216 eu teria que fatorar também. Mesma coisa a letra D, ó, número de fora é igual? É. Então o que tu faz? Mantém o número, daí resolve os números de fora, 20 dividido por 5 dá 4, 16 dividido por 3, por 8 dá 2, beleza? A letra E, a letra E eu queria mostrar só porque, ó, mas professor, ó, o número de fora é igual, 4 dividido por 3 não é exato, então deixa a fração, 4 terços, beleza? Inteiro dentro da raiz. Por que que eu quero mostrar a letra M, F e E aqui, tá? Primeiro deixa eu resolver a letra M aqui, ó, porque, ó, deixa eu pensar. Qual eu vou resolver primeiro? Beleza, então vamos resolver a letra M aqui, porque essa letra M é um número legal, tá? Olha só, o mesmo número aqui fora, então vou resolver, vai estar aqui, raiz quadrada, o 2 não precisava aparecer. Como é que eu resolvo isso aqui? Não é 3 quintos vezes 3 quintos, ó. É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 9 sobre 25, beleza? E daí agora que eu quero mostrar um negócio legal pra vocês. Eu já falei isso em sala, né? Só vou fazer uma adaptação na historinha que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas se eu não falei na sala de vocês, agora é a primeira vez que eu tô falando. Vamos lá, DJ, música de romance, música romântica, porque agora a gente vai contar uma história de amor, que no final não vai ter um final feliz, mas vai ser uma história de amor. Seguinte, galera, olha só, olha pra esses dois aqui, a gente tem dois números aqui, não tem? Esses dois números, eles são casados. Como é que eu sei que eles são casados? Porque eles estão morando na mesma casa aqui, ó, tá vendo, ó? Eles são casados e estão morando na mesma casa. Só que vai e vem, vida foi, eles acabaram brigando entre si. Beleza? Acabaram brigando, decidiram optar pelo divórcio, então eles iam se separar. Só que, cara, quando você vai separar, não é muito rápido pra tu se separar, né? Você tem que fazer uma papelada, divórcio, tem que organizar, cada um escolher uma casa pra morar e tudo mais. Então, assim, ó, eles se separaram, mas cada um ainda tava morando na mesma casa, só que cada um no seu quarto, beleza? Cada um foi pra um quarto ali na casa e ficaram morando um tempinho até organizar, cada um se resolver, beleza? Então eles ficaram morando no mesmo quarto e depois de um tempo a papelada veio, deu tudo certo, eles se resolveram. Então cada um se resolveu e seguiu a sua vida, beleza? Então essa é a história de amor não correspondido, não é não correspondido, né? A história de amor trágica, porque era um amor que tinha tudo pra dar certo no começo, eles estavam casados, viver sua vida felizes para sempre, acabou não dando certo, no final cada um se resolveu e foi para o seu canto, beleza? Mas vocês podem perceber que eles ainda são vizinhos, né? Olha só, porque eles moram, só são divididos por um muro, beleza? Essa era a historinha de amor que eu tinha pra contar. Beleza, galera, tá, voltando aqui agora, então olha só, qual que é a diferença? Aqui também é uma história de amor, porque eles estão casados, estão na mesma casa, só que eles resolveram se resolver antes de se separar. Então eles se resolveram antes. 240, quando eu divido por 15, dá 16. Então eles se resolveram e se transformaram em uma nova pessoa. Apareceu uma terceira pessoa aqui na história, beleza? E essa terceira pessoa depois se resolveu, beleza? Então na prática, gente, vamos parar de bobeira agora e vamos falar na prática, tá? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo pra tirar esse risco ali. Na prática, tu vai fazer o quê? Da raiz quadrada de 16, que é 4. Então, ó, tu vai olhar e ver se a tua fração tá inteira dentro da raiz,
Tá vendo aqui, ó, a minha fração, ela tava inteira dentro da raiz. Eles estavam casados na mesma casa. Se tu quiser, lembra por isso, beleza? O que que acontece? Se eles estão casados na mesma casa, tu pode fazer duas coisas. Ou cada um vai pro seu quarto viver a sua vida e se resolve depois. Ou então, dependendo do que for, tu pode se resolver antes, na mesma casa, nem explanar, e daí depois você se resolve, beleza? Como é que eu sei quando que eu vou usar isso? Aí você depende da tua situação. Aqui, ó, nesse caso de cima aqui, meu Deus do céu, tá tudo bugado hoje. No caso de cima aqui, ó, não faria sentido você dividir 9 por 25, ia dar número com vírgula. Então é por isso que tu tenta resolver cada um por si ali. Agora aqui, quando tu resolve 240 por 15, o número de cima é maior, então vale a pena tu testar. Aí daria um número que deu raiz exata, é 4. Qual que é a diferença da D aqui, ó? Aí, o que que acontece? Eles não são casados, tá acontecendo uma coisa muito esquisita aqui, meu irmão. Porque esse cara aqui é casado, o de cima, mas esse cara aqui não é casado. Mesma coisa com esse aqui, ó. A pessoa de cima é casada e a de baixo não. Beleza? Tá acontecendo uma parada muito estranha aqui, muito errada, beleza? Se te pegarem... Então, ó, o que que você vai fazer? Resolve o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Não tem segredo, né? Ó, é o mesmo número, então vai ficar 12 vezes 8, que dá 80, mais 16, 96. Dividido por 4 vezes 2, que é 8. E ó, aqui é que vem o erro, ó. Vi gente em sala fazendo o quê? Dividindo 96 por 8. Por que que não pode fazer isso? Por que que é errado? Essa pessoa aqui é casada, tem a sua casa, esse cara aqui não é casado com ela. É uma coisa muito errada que você está fazendo, beleza? Então você só pode dividir se ou as duas pessoas estiverem casadas junto, ou então se as duas fossem solteiras, né? Aqui, ó, se as duas fossem solteiras, daí beleza, daí tu podia dividir de boa. Mas se uma é casada e a outra não pode dividir, beleza? Se tu lembrar disso, tu não erra mais essas paradas aí, beleza? Chegamos na parte interessante, por quê? Porque faturação vai precisar um monte, porque vocês viram que usa lá no módulo 8, usa bastante aqui no módulo 12. O que que é faturação? Gente, tá aqui, ó, faturação. Como é que você descobre se você vai fazer o caso de simplificação ou o caso de faturação? Olha para tua raiz. Se tiver expoente aqui, provavelmente você vai conseguir fazer alguma simplificação com um dos casos lá. Não tem expoente, é o número 1 aqui, não tem. Então só serve faturação. Como é que você faz faturação, gente? Ó, vou mostrar de novo. Vou pegar aqui, ó, vou colocar até aqui embaixo, aqui, ó, raiz cúbica de 1728. Vamos lá, vamos resolver aqui. O que que é importante aqui? O importante é esse númerozinho de cima. Por quê? É o número que vai mostrar quantos caras iguais tu vai juntar para poder tirar ele fora da raiz. Não entendi. Vamos lá, então vamos fazer a faturação como se fosse número primo, como se fosse MDC, quer dizer, ó. Então, ó, 1728 e vou fazer aqui como se fosse o MDC. Qual que é a diferença? Por que não é MDC? O MDC teria um outro número aqui, tu faria 2 ao mesmo tempo, beleza? Teria, sei lá, poderia ter mais, né? 35, 73, tu faria dos 2 ao mesmo tempo, dos 3 ao mesmo tempo, ó. Mas aqui eu só tenho um, mas tu vai fazer igual, o processo de fazer é igual. Então vamos lá. Ó, aqui é que vem a parte importante lá do começo da videoaula. Por quê? Porque eu só posso dividir, quais os números que eu posso colocar aqui do lado, ó? Só números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13... e assim por diante, beleza? Mas como eu falei, quais são os que você tem que saber, tem que estar na tua cabeça? Esses daqui, 2, 3, 5 e 7, porque é muito raro passar deles, de tu usar aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, posso dividir por 2, todo mundo lembra como é que faz pra saber se o número pode dividir por 2? Ó, vou pegar esse número aqui, exemplo, vou usar ele rapidão aqui, ó, pra lembrar isso, tá? Porque vai ser que tu não lembra, 1728, tá? 1728... eu posso dividir, como é que eu sei se eu posso dividir por 2? Tu vai olhar o último número. Eu queria deixar menor isso aqui, mas eu não sei como fazer isso. Depois eu procuro. Eu quero deixar menor, eu vou olhar o último número. Se esse número é par, ó, 8 é par. Então eu posso dividir por 2. Se não fosse par, se fosse outro número aqui. Deixa eu pensar no número legal. 7, 5. Se fosse 5. Ó, o último número aqui não é par. Então eu não posso dividir por 2. Como que eu sei se eu posso dividir por 3? Como assim dividir por 3? Se eu dividir por 3 e der número exato, é isso que eu quero saber. Ó, pra quem não lembra, é só você somar esses algarismos e ele tem que estar na tabuada do 3. Se ele tiver na tabuada do 3, você pode dividir por 3. Então, ó, 1 mais 7 é 8. 8 mais 2 é 10. 10 mais 5 é 15. 15 é o número da tabuada do 3, não é? Então você pode dividir por 3 esse número. Se tu dividir ele por 3, ele vai dar um número exato. Se fosse aqui 7, ó, aí é um número que não é par, então eu não posso dividir por 2. 7 mais 2, fazendo aqui, ó, fazendo de cabeça. 7 mais 2 é 9, mais 1 é 10, mais 7 é 17. 17 não tá na tabuada do 3. Então se eu dividir esse número por 3, vai dar um número com vírgula aqui. E eu não quero isso, beleza? Então por 3 é isso. Por 5, como é que eu sei se eu posso dividir por 5? O número final aqui, ó, tem que ser 0 ou 5. Se for 1720 ou 1725, eu posso dividir por 5, um desses dois números.
E daí o último dos 4 ali é o 7. Aí o 7 não tem, gente, não tem critério não, velho. O 7 você tem que testar mesmo, tá? Mas daí se você testou por 2, 3 e 5 e não deu, provavelmente por 7 vai dar, beleza? Então vamos lá, rapidão. Dividido por 2, vou até colocar os números primos aqui, ó, em outra cor. Dividir por 2, como é que eu faço pra dividir por 2 aqui? Lembra que eu falei, ó, pra quem consegue, tem facilidade em fazer cálculo mental, o que você faz? Pega este número aqui e coloca ele como se fosse soma 1000 mais 700 mais 20 mais 8. Você começa a olhar para o número e fazer 1000 mais 700 mais 20 mais 8. Por quê? Você está dividindo por 2, é sempre a metade, não é? Então, olha lá. Quanto é que é a metade de 1000? 500. Então, tu já tem 500. Lógico que tu vai fazer isso aqui mentalmente, né? Metade de 750, 350. Então, tu já tem 850. Metade de 20, 10, 860. Metade de 4, metade de 8, 4. 864. Então, aqui dá 864. Tá vendo, ó? Dá pra dividir por 2 de novo. Olha como é fácil. Metade de 800, 400. Metade de 60, 30. Então, eu já tenho 430. Metade de 4, 2. 432. Tu consegue fazer de cabeça, ó, beleza? Tu com a prática. Vou dividir por 2. De novo. Metade de 400, 200. Aqui tu pode até fazer a metade de 32, que é 16, né? Então, fica direto 216. Dá por 2. E daí tu vai fazendo essa divisão aí até virar 1. Vamos lá, vamos fazer aqui até o final. Vai ficar 108 por 2, que dá 54. Por 2 vai dar 27. Por 3, ó, agora não dá mais pra dividir por 2, porque não é par. Mas 7 mais 2 é 9. 9 tá na tábua do 3, então dá pra dividir por 3, que vai dar 9. Vai dar por 3. Ih, vai acabar a página aqui, né? Que vai dar 3, por 3, que vai dar 1 de novo. Ah, ó. Terminou, chegou no 1, passa o risco aqui. O que você vai fazer aqui agora? Vou colocar aqui do lado, ó. Coloca a tua raiz aqui de novo. Qual era a tua raiz, ó? Raiz cúbica de 1728. O número de fora vai ficar igual, ó. Não vai mudar, beleza? O que você vai fazer aqui agora? Esse número aqui, esse 3 que você acabou de colocar, vou colocar em outra cor aqui agora, ó. Esse 3 aqui é o que você vai indicar quantos números você tem que juntar para jogar fora da raiz. Do mesmo número, não é? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 2 aqui. Eu junto eles, esses dois se juntam e viram um 2ão. Esse 2ão é grande, ele sai fora da raiz, ó. Ele sai lá de dentro. Vou juntar mais algum. 2, 2, 2. Tem que ser do mesmo tipo. Ele se junta e vira o número 2, ó, que sai lá fora da raiz. Todo mundo que sai fora da raiz, ele vai se multiplicar, beleza? E, ó, eu não posso juntar o 3 também, ó. 3, opa. Posso juntar o 3 também? 3, 3, 3. Eles se juntam e formam um 3ão. Esse 3 também sai fora da raiz. Ficou alguém lá dentro da raiz? Se sobrar alguém aqui, esse número vai voltar para dentro da raiz, que ele não se juntou com ninguém. Agora, se não sobrou ninguém, a raiz é exata, beleza? E daí é só você resolver. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então essa resposta aqui, ó, é raiz exata 12, beleza? Esse aqui também dá raiz exata. Eu vou pegar essa letra C aqui que não dá raiz exata, tá? Pra gente praticar como não raiz exata. Mas esses exercícios a gente fez tudo em sala, né? A gente fez um monte. Vamos lá. Raiz quarta de 243, né? Isso aí. Raiz quarta de 243. Vamos lá, pega o teu número aqui e vamos fatorar. Vamos fazer mais rápido aqui agora, ó. 243. Não dá por 2, porque o número não é par. 3 mais 4 é 7. 7 mais 2 é 9. 9 tá na tábua do 3, vai dar pra dividir por 3, ó. Tá vendo? Você começa a fazer as coisas mais rápido. Vai dar por 3. Daí, vamos lá, dividido por 3 vai dar 81. Dividido por 3 vai dar 9. 9 dá... Não, aqui dá 27. Dividido por 3 vai dar 9, 3 vai dar 3, 3 vai dar 1. Aqui embaixo tem um umzinho, zerou. Beleza, a tua raiz era a raiz quarta. Então, a cada quantos números iguais você vai poder juntar e jogar fora? 4. Jogar pra fora da raiz, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4 números iguais se juntam e formam um número igualzinho a eles, que saiu fora da raiz. Beleza? Olha esse 3 aqui, tá sobrando. Esse 3 não tem como ele se juntar com ninguém. Se não tem como se juntar com ninguém, eles ficam dentro da raiz. Beleza? Ele ficou dentro da raiz e aqui é o número 4. Não tem o que fazer. Beleza, gente? Então é assim que faz a fatoração, tá? O número de fora aqui importa muito. Se você não entendeu isso aqui ainda, gente, coloca no YouTube aí, ó. Cálculo de... simplificação de raízes não exatas por números primos, ou por fatoração. Você vai ver que eles vão te mostrar exatamente o que eu fiz aqui, ó, com calma. Às vezes você olha um vídeo assim com calma e tu vai ver que é bem de boa isso aqui, bem tranquilo, bem suave, fácil, fácil, mole, mole, beleza? Por último aqui, então, os casos de simplificação, pra gente finalizar. Essa aula ficou bem longa, né? Mas é importante que ele tá pegando todos os conteúdos pra prova, né? Então, por último, pra finalizar, os 2 últimos casos de simplificação e daí a potência raiz de raiz, né? Primeiro caso de simplificação é o tranquilo, é só você ver um número aqui, ó. Opa, tá...
o número de fora e o número de dentro eu posso dividir por um mesmo número, beleza? Olha lá, 8 eu dividi por 2 e o 6 eu dividi por 2 também, então tá aqui. Não esquece, tudo que você fazer fora, você tem que fazer dentro também, beleza? Ó, se eu dividir aqui por 2, então aqui eu tenho que dividir por 2 também. Mesma coisa aqui, ó, dividido por 2, por isso que aqui eu dividi direto por 4, né? Dá pra dividir os dois por 4, ó. Dividir por 4, aí vai ficar 4 raiz quarta de 7, beleza? Esse era o primeiro caso de simplificação. Tem aqui alguns exemplos que a gente fez em sala, não vai dar tempo, não vou fazer todos, né? Mas vamos fazer um aqui, deixa eu ver lá. Qualquer um, todos são iguais, né? Vamos lá, ó, vou dividir essa daqui. Vai ficar 13. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 4 dividido por 2 vai dar 2. E daí, se tu quiser, tu pode até, mas nem precisa, né? Resolver aqui, ó, 169 na 5. Depende do que o teu enunciado quer. Beleza? Aí aqui a gente lembra que a gente faz, usa isso para poder fazer a transformação em índice não iguais ali, né? Gente, isso aqui não vai precisar não, tá? Eu vou pular aqui porque tá demorando demais já. Mas o que você tem que saber é isso aqui, ó. Isso aqui você tem que saber, tá? Essa parada de transformar índices aqui em iguais não vai precisar não, beleza? Tu consegue transformar só usando a divisão ali, né? A gente vai ver na lista de revisão isso, tá? Passar aqui esse exemplo, então. E vai pro segundo caso da simplificação, que é você fazer o quê? Você quebrar o teu número em somas, né? Lembra que a gente fez isso? Ó, quantas vezes o número 5 cabe dentro do número 6? Você só consegue fazer isso, lembra? É que eu tô cansado já, né? Vamos lá. Ó, eu não posso dividir esses dois valores por um mesmo número, né? Não posso dividir esse por 2, nem por 3, nem por 3. Então, eu tenho que fazer um novo caso de simplificação. Como é que eu faço? Olha lá, ó. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do número 6? Uma vez. Então, é por isso que vai aparecer um 7 elevado a 5 aqui. E daí, o 7, o outro expoente, vai ser o que falta para aquele expoente que tu estava fazendo lá. Beleza? Eu vou fazer na prática aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Vamos lá, olha lá, ó. Não posso dividir os dois números por um mesmo número, então o número de fora está aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Uma vez. Então vai aparecer um 7 elevado a 5 aqui. Vezes 7 elevado. Quanto que é o expoente aqui que falta? Eu tinha um expoente 6. Se eu já estou usando 5, só pode ser um expoente 1. Por quê? Porque se eu resolver essa conta aqui, volta a ser essa conta aqui de novo, não é? Então, por que eu fiz isso? Porque agora este expoente aqui eu posso cortar, porque ele é igual ao número de fora ali. Se eu posso cortar, esse cara vai lá para fora, lembram disso? Então, ficaria quanto? Ficaria 7, que é esse 7 aqui ó, que saiu fora, e dentro da raiz quinta ficou um 7 elevado a 1, que é a mesma coisa que 7. Beleza? Gente, esse aqui é o caso mais complexozinho que vai ter, tem que só fazer com calma, tá? Porque olha aqui, ó, raiz terceira. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2 vezes. Por isso que vai aparecer 2 vezes o expoente 3 aqui. E daí, ó, se eu tinha 7 e estou usando 3 e 3, eu já estou usando 6. Então tá sobrando 1 aqui. Beleza? Aí os números iguais, ó, cortei, esse cara vai lá pra fora. Cortei, esse cara vai lá pra fora. Beleza? Então vai ficar como? Vai ficar 5 vezes 5. Ó, esse 5 é esse 5 que saiu. Esse 5 é esse 5 aqui que saiu. Daí a minha raiz 3 ficou um 5 elevado a 1 lá dentro, que é a mesma coisa que 5. 5 vezes 5 vai dar 25 raiz cúbica de 5. Beleza? E o resto você faz tudo igual, né, gente? Vou dar uma agilizada aqui. A única coisa é que essa aqui é diferente porque tem um 4 na frente. O que tu faz, lembra? Deixa o 4 aqui esperando, ó. Tá aqui o 4 esperando. E agora você finge que o 4 não existe. E resolve a raiz como se fosse a raiz normal. Olha lá, ó. Quantas vezes... Deixa eu fazer maior. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2 vezes. Então, por isso que vai aparecer 2 vezes o expoente 3. 5 na 1, que é o que falta. Esse 3 aqui, cortou... Lembra, tem que ser os caras iguais, né? Esse cara vai lá pra fora. Esse aqui cortou, esse cara vai lá pra fora. Então, vai ficar 4, que já tava ali, vezes 5, raiz cúbica de 5. Então, vai ficar como? 4 vezes 5, 20, vezes 5, 100, raiz cúbica de 5. Beleza? Gente, passei bem rápido isso aqui, porque isso aqui é o módulo 12, já tinha que estar na nossa cabeça isso aqui, já tinha que estar fresco isso aí, beleza? Por último, para finalizar, as duas partes mais fáceis da prova inteira, né? Que é o quê? Potência de raiz e raiz de raiz, tá? Você olha aqui, parece difícil, né? Mas olha lá, potência de raiz, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o expoente que tá lá fora e colocar ele aqui dentro, junto, ó. Dentro da tua raiz. Tu pega ele lá de fora e coloca lá dentro. Só que se já tiver um número aqui dentro, você vai multiplicar os dois, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Só que, ó, aqui qual que é a diferença? Eu tenho um expoente e tenho um número aqui fora também. Então, o expoente que tava lá fora, ele vai vir pros caras, tanto ali pra dentro, quanto pro cara de fora ali. Vamos lá, vamos fazer rapidão aqui 2 exemplos pra gente terminar isso aqui. Ó, tô aqui com o meu expoente, aqui tem um 1zinho escondido, não tem? Então, eu vou pegar esse 5 e levar lá dentro. Quando eu levo ele lá dentro, ele vai multiplicando o cara lá, ó. Então, vai ficar 3, aqui ficaria 1 vezes 5, então vai ficar a raiz terceira de 7 quintos.
beleza? E ó, aqui eu posso fazer o primeiro caso de simplificação, porque o de dentro é maior, eu podia quebrar em 3 mais 2, lembra, né? Ó, aqui já tem um número lá dentro, vou pegar o 2 e levar lá pra dentro, só que tem um 3 lá já, então tu vai multiplicar os dois. Então ficaria raiz quarta de 2, 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, né, tanto faz. Que é igual a raiz quarta de 2 na 6. E vou pegar um número que tem um número aqui, ó, esse aqui. Ó, vou pegar esse 2 e vou jogar lá pra dentro, só que já tem o 2 lá. Só que qual que é a diferença? Tem um número aqui na frente, tá vendo, ó? Então quando tem um número aqui na frente, eu vou pegar esse 2, o expoente lá de fora, e distribuir pros dois. Então esse 2 vai vir aqui dentro, mas ele também vai vir aqui nesse 2 aqui. Então ficaria 2 elevado a 2, que é esse cara aqui, e agora eu vou fazer a minha raiz 3, 5, 2 vezes 2, ó. Esse 2 vezes esse 2 aqui. Aí vai ficar 2 elevado a 2 ali na frente, é 4. E aqui dentro vai ficar a raiz cúbica de 5 na 4, beleza? Aqui a gente viu isso aqui, como é que faz, né? O expoente lá, todo mundo sabe. E por último, raiz de raiz, que é o mais fácil, né? Quando você tem raiz de raiz, é só você transformar em uma única raiz, que o índice de fora vai ser a multiplicação dos dois caras aqui de dentro, ó. Então é 4 vezes 3, que vai dar 12. Olha lá, ó, aqui é 3, raiz quarta, raiz quinta. Vai ficar raiz 3 vezes 4 vezes 5, que dá raiz de 60. Beleza? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui legal. Ó, deu um spoilerzinho. Vamos pegar um exemplo aqui. Esses dois últimos aqui. Vai ficar como? Vai ficar raiz. Aqui é 2, 2 e 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz quarta de... Raiz oitava de 4. E aqui vai ficar, ó, 6 vezes 3. Vai dar 18. Raiz 18 de 5. Gente, isso aqui é muito fácil. Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó. Cara... Não pode errar isso aqui na prova, de verdade. Não tem. Se alguém errar esse tipo de coisa aqui na prova, eu vou passar pelo corredor. Ó, eu não vou ser mais teu professor. Você vai passar pelo corredor, você vai me cumprimentar e eu vou fingir que eu não te conheço se você errar isso aqui. Entenderam? Porque, cara, isso aqui é muito fácil, cara. Não tem, olha só, é só multiplicar. Aqui, ó, tem um 2. Então vai ficar a raiz sétima de 3 vezes 2, que é 6. Ó, aqui, 2 e 2. Então vai ficar a raiz de 2 na 3. 2 vezes 2 é 4. E não tem o que fazer mais. Cara, é impossível de errar isso aqui, beleza? Não tem como errar isso aqui. Se você errar, sério, eu vou fingir que eu não te conheço. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bro. Beleza, gente, então a gente chega aqui no final da videoaula, né? Como eu disse, essa foi a última videoaula, mas eu queria deixar uma mensagem aqui, tá? Provavelmente não tenha outra videoaula pra próxima prova de revisão, porque já não vai ser mais eu o professor, né? Mas, cara, eu queria falar assim um negócio, tipo assim, ó, é só você querer. Tem muita gente que aí, ó, que, tipo assim, só tava indo mal porque não tava querendo, tá ligado? Tipo, largou. Então, tipo assim, cara, começa a fazer os exercícios, faz os listas de revisão, enche o saco dos professores até você, tipo, ele te ensinar a parada ali, porque você vai ver que não tem como ir mal, gente, sério. Não precisa fazer PRT, não precisa fazer nada, tá? Geralmente as provas são feitas assim, ó, a gente começou a fazer a prova com várias coisas que a gente vê em sala, por quê? Pra, tipo assim, ser uma prova, não é pra ser uma prova difícil, beleza? Então é isso, chegamos ao final da videoaula e aí você me pergunta, professor, então a prova está fácil, né? E eu posso te dar certeza, está moleza.